Olá, tudo bem? Eu me chamo Gilberto Nunes e estou aqui novamente para falar sobre a infância e a nossa influência na vida adulta. Eu venho falando nessas últimas semanas sobre a importância da infância na nossa vida enquanto adultos. E mais uma coisa eu quero trazer aqui para vocês hoje. Muitos adultos têm um comportamento muito vitimista, adoram se vitimizar por várias questões. E isso, de certa forma, pode ter uma relação com as nossas experiências enquanto crianças. Eu quero citar um comportamento, uma delas, para trazer à tona essa questão para a gente discutir e conversar um pouquinho aqui com vocês. Hoje, cada vez mais, nós vivemos, em um mundo onde o tempo acaba sendo muito escasso. As crianças, desde pequena, acabam tendo um acesso aos pais muito menor do que há 50, 60 anos atrás. E vários adultos hoje, que são jovens, vamos colocar jovens aí entre 20 e 30 anos, já pegaram esse processo de mudança, onde o pai e a mãe ficam menos tempo em casa. Com isso, com essa menor quantidade de tempo, o que ocorre? Os pais dão menos atenção, demonstram menos afeto às crianças. Isso é um padrão, de certa forma acaba sendo um comportamento natural, porque os pais não têm tanto tempo como tinha antes. E o que isso acaba gerando? A criança acaba só se sentindo amada, tendo afeto, se sentindo acolhida, tendo atenção no momento que ela adoece. Naquele momento que ela adoece, ela começa a perceber que ela é tratada da forma que ela deveria ser tratada sempre. Ela percebe que ela existe, para os pais no momento, no qual ela está doente, adoecida. Isso é normal. Quando a gente percebe que o nosso filho está com algum problema de saúde, a gente se doa um pouco mais, a gente arruma tempo para estar com ele, e cuidar daquela situação ali de saúde. E isso, ao longo da infância, vai se repetindo, porque a criança adoece muito, ali na primeira infância, segunda infância, adoece muito. E ela sempre recebe mais atenção. Quando ela está curada, quando ela está bem, o que acontece? Os pais voltam para aquele padrão normal. Qual é o padrão normal? O padrão de trabalhar demais, de não dar atenção, a criança não se sente amada, e percebe que ela precisa estar doente para ter atenção, para ter cuidado, para ter carinho. No decorrer do tempo, o que vai ocorrendo? A criança cresce, ela se transforma no adolescente e aí, às vezes, os problemas começam. Por quê? Porque ela não adoece tanto mais, mas ela continua carente de atenção, de afeto, de carinho, de amor. Aí surge, muitas vezes, o adolescente problemático, principalmente na questão de comportamento. Por quê? Para ele receber atenção, ele muitas vezes precisa ser o adolescente problema da casa, da família, da escola. Assim ele recebe a atenção dos pais, assim o pai vai até a escola, para conversar com professores, com diretores. Assim esse adolescente começa a ser visto, ele passa a existir para os pais de forma, não igual à infância, talvez não haja um acolhimento tão amoroso, mas pelo menos o adolescente se sente visto, ele existe naquele momento ali. E isso vai tendo um desdobramento que podem se agravar ao longo do tempo. A gente vai falar sobre algumas questões à frente, sobre vícios, entrando nessa temática também bem parecida a essa que a gente está conversando aqui, mas além disso, sobre essa questão do problema, do adolescente problemático, pode surgir outros comportamentos a nível emocional, como crise de ansiedade, comportamentos em um quadro mais depressivo, mudanças de humor, podem surgir, porque isso também é patológico, isso também é um indicativo de que algo está errado. E nesse momento, ele vai receber mais carinho, mais atenção. O grande problema, principalmente na vida adulta, isso eu quero trazer para você aí que, por acaso, pode se encaixar um pouco nessa questão de querer chamar a atenção de alguém, da família ali,
por se sentir um pouco abandonado, e eu já ouvi até de paciente falar que a vontade dele era gravar ainda mais o quadro para as pessoas perceberem que ele está passando por um problema muito grave. Eu quero chamar a atenção para você que os adultos, pessoas adultas que estão à sua volta, elas irão te acolher perante um problema, né, que venha a ser comportamental, social, né, ou um hábito de vida, de muitas vezes esse, como você tem aqui, de se vitimizar, de reclamar demais. Eles irão te acolher muitas vezes por um tempo curto. Por quê? Porque adultos gostam, o que chama a atenção de adulto, o que adulto gosta de dar atenção, de ter perto, de ouvir? Ele gosta de ouvir histórias, né, que sejam motivadoras, histórias de pessoas vencedoras, histórias de pessoas que acrescentem coisas boas para suas vidas. Então esse é um ponto que muitas vezes a gente cai sem perceber, que a gente passa a reclamar, se vitimizar, a não se autorresponsabilizar, e isso gera uma série de consequências negativas para a nossa vida social sem a gente perceber. E eu quero falar para você, como que eu sei que eu sou uma pessoa que estou me vitimizando na vida, né, que está faltando recursos para mim por causa disso? Como que eu sei? Primeira questão, inércia. Se você está parado na vida, se você não está conseguindo se mover. A vítima é exatamente isso. Se você está se vitimizando, a vítima está ali presa, acorrentada por algo, né, e não consegue se movimentar em frente à vida. Então essa é uma questão para você pensar. Você está inerte na vida. Falta o que eu falei, a autorresponsabilidade, você assumir a sua vida e falar, não, eu sou responsável, não tem ninguém nem nada que me controle, então eu posso sim mudar as circunstâncias da minha vida e mudar a minha vida. Então, autorresponsabilidade. Outra questão é se você procrastina demais, se tem alguma coisa aí que não permite que você caminhe, sempre vem alguma coisa aí para sabotar. Outra questão, medo excessivo. Se você tem muito medo, pode ter ocorrido alguma coisa na sua vida que você criou essa questão de acabar se vitimizando ou tendo um medo de que algo possa te acontecer de repente, né? Ou talvez o próprio medo, ele é em decorrência dessa falta afetiva na sua infância, que a gente acaba não tendo, não desenvolvendo uma autossegurança, porque a segurança, na maioria das vezes, é construída na infância, sim. Como? A gente precisa de pais e mães, né, fazendo ali cada um a sua função para a gente se desenvolver de forma segura. Essa segurança vai fazer com que a gente consiga lidar com os nossos medos. Se a gente não sabe lidar com os nossos medos, eles são excessivos e paralisantes, tem uma questão aí para a gente poder conversar e discutir. Outra questão é a ansiedade. A ansiedade também representa um comportamento frente a algumas questões de riscos e medos que a gente, por acaso, a nível subjetivo, a nossa mente pode ter criado, e se ela criou a partir de alguma coisa. Então, também a gente tem que analisar aí a nossa vida para a gente poder colocar as coisas no lugar e conseguir transpor, né, superar essas questões. Então, assim, estou falando isso aqui, cada um vai ter uma história, cada história vai ter alguns fatores que podem vir a nos influenciar na vida adulta. Mas, então, eu estou fazendo assim, uma questão aqui mais generalista perante ao que eu vejo no consultório dos meus pacientes, do que eu estudo, entende? Então, eu quero que você reflita sobre a sua vida, em algumas questões que podem ter te ocorrido, de comportamento, de falta de atenção, de abandono, como eu falei em outros vídeos, e como que isso pode ter, às vezes, te colocado numa situação de vítima frente à sua própria vida. E eu quero que você entenda isso para que você saia desse papel e possa ter uma atitude mais vencedora. Porque, como eu falei, é disso que o adulto gosta. É isso que vai fazer com que adultos e pessoas que você ama te admirem e te deem mais atenção. Não tendo um comportamento vitimista, né, com um olhar de fracasso, de desânimo, de baixa estima. Ok? Se liga no próximo vídeo aí. Se gostou, comenta alguma coisa aí, curte. Tá joia? Um abraço e até o próximo.